Olá, bem-vindos ao episódio 41 do podcast Conversando Direito. Meu nome é Fabiana Barcelos Gomes e eu sou a criadora de conteúdo. O tema abordado neste episódio é Lázaro, criminoso comum ou serial killer? A maior parte da cobertura da perseguição de Lázaro Barbosa em Goiás e no Distrito Federal passou a qualificá-lo como serial killer, após o mesmo ter assassinado várias pessoas de maneira cruel. No entanto, para além da apuração sobre a sequência de homicídios cometidos por ele e suas motivações, antes de qualquer conclusão, é preciso que seja feito um profundo estudo criminológico. Infelizmente, no Brasil, em que pese os inequívocos esforços das forças de segurança pública, há uma inegável carência de investimentos em inteligência e pesquisa sobre a mente criminosa. As principais pesquisas no mundo indicam que é raro um assassino serial que não tenha uma história de abuso ou negligência dos pais ou que não tenha um relacionamento interpessoal problemático, tenso e difícil. A forma de matar dos serial killers tende a ser de contato direto com a vítima, com a utilização de armas brancas, estrangulamento ou golpes com instrumentos contundentes e quase nunca usam armas de fogo. Ao mesmo tempo em que são inteligentes, muitas vezes tiveram fraco desempenho escolar. Alguns são astutos e preparam os crimes minuciosamente, sem deixar pistas que os identifiquem. Outros, porém, se mostram desorganizados, mais impulsivos e menos calculistas, e atuam sem se preocupar com eventuais erros cometidos. De todo modo, seus crimes obedecem a uma espécie de ritual, onde misturam fantasias pessoais com morte. A análise do desenvolvimento da personalidade de assassinos seriais geralmente denunciam alguma anormalidade importante. Por vezes, em razão de algum transtorno mental grave, como a psicose, por exemplo, a questão que se coloca é se este serial killer seria ou não responsável por seus atos, ou se sua condição o tornaria inimputável. Os portadores de transtornos psicóticos atuariam em consequência de seus delírios e sem a consciência crítica do que estão fazendo. Mas o que se observa em vários crimes hediondos de repercussão é um agir por simples maldade, gosto pelo sofrimento alheio e desejo em transgredir as regras. Tanto é que, estatisticamente, menos de 5% dos assassinos em série tendem a ser considerados mentalmente doentes no momento de seus crimes. Isto não se aplica no caso de portadores de transtornos de personalidade antissocial, também conhecidos como sociopatas ou psicopatas, para quem as regras sociais e a ideia de um bem comum são meramente abstrações confusas e inconvenientes. Diferentemente dos psicóticos, eles são penalmente responsabilizados por seus atos, pois têm juízo crítico de seus atos. Em geral, demonstram grande capacidade de fingir emoções, seduzir e enganar suas vítimas. E o assassinato em si é secundário, pois o que lhes interessa, de fato, é satisfazer o desejo de dominar, de sentirem-se superiores. Assim, seu objetivo final é humilhar as vítimas para reafirmar sua autoridade, realizar sua autoestima e obter reconhecimento. A legislação penal brasileira trata de forma diferenciada as pessoas portadoras de transtornos de personalidade antissocial daquelas com transtornos psicóticos, na hora de definir pela aplicação de penas ou de medidas de segurança. Mas para nós, cidadãos comuns e familiares das vítimas de crimes bárbaros, a suposta condição clínica ou psicológica dos criminosos não altera nosso sentimento de repulsa. Por vezes, é quase inevitável um desejo instintivo no sentido da eliminação ou da segregação perpétua destes criminosos cruéis. Contudo, o papel que cabe às autoridades da área de segurança pública é buscar investimentos e a organização racional de meios preventivos que evitem que tais atos antissociais sejam cometidos. Neste sentido, a psicologia e a ciência criminológica têm papel fundamental a cumprir no aperfeiçoamento da polícia e da justiça. Mais do que a simples captura de um delinquente perigoso, é preciso estudar a fundo os crimes e o criminoso. E não se trata de buscar justificativas, explicações simplistas ou atenuar a gravidade dos delitos, mas permitir a identificação de sinais iniciais que possam servir no futuro como ferramentas de prevenção. Para entender um pouco sobre o caso Ora em Evidência, faço aqui uma resumida linha do tempo. Sabe-se que Lázaro Barbosa de Souza foi preso em 2007 na Bahia por um duplo homicídio.
Após cumprir penas há alguns anos, em 2013, teria passado por um laudo médico que constatou problemas mentais sérios, sendo retratado como impulsivo, ansioso, desequilibrado mentalmente e com preocupações sexuais. Mesmo assim, em 2014, obteve a progressão para o regime semiaberto, fugiu e foi recapturado, até que em 2018 conseguiu escapar novamente e permaneceu foragido desde então. Em 2020, foi acusado de invadir uma chácara e de golpear um homem na cabeça com um machado, o qual ficou com graves sequelas e novamente a polícia não conseguiu prendê-lo. Mais recentemente, no dia 9 de junho de 2021, Lázaro invadiu um sítio na cidade de Ceilândia, onde assassinou a sangue frio um homem de 48 anos e seus 2 filhos, que tinham 21 e 15 anos. Na fuga, após o crime, levou como refém a esposa e mãe das vítimas, de 43 anos, que dias depois também foi encontrada morta no meio da mata. No dia 10, Lázaro invadiu outro sítio a 3 quilômetros daquele no qual havia praticado o primeiro crime, fazendo de refém a proprietária e o caseiro da chácara durante 3 horas. Durante este tempo, obrigou a proprietária a cozinhar para ele enquanto fazia comentários orgulhosos sobre o crime anterior, que havia passado na televisão, para as vítimas amedrontadas. Lázaro também obrigou as vítimas a beberem e usarem drogas com ele, e depois fugiu, levando celulares, uma jaqueta e R$200, mas desta vez não matou nem feriu ninguém. No dia 12, invadiu uma chácara e fez um caseiro refém, passando toda a tarde bebendo com ele, sendo que não feriu nem sequer roubou o caseiro, apenas o obrigou a ingerir bebidas alcoólicas com ele. No mesmo dia, Lázaro invadiu outra chácara na qual 3 residentes reagiram e foram baleados, sendo que roubou 2 armas do local, e depois disso ainda fugiu após incendiar uma casa e trocar tiros com a polícia. No dia 16, invadiu uma residência onde se encontravam 3 pessoas que foram levadas como reféns para o mato, onde destruiu seus telefones celulares, liberando-as após perceber o cerco da polícia com helicópteros. Mais de 300 policiais atuam na tentativa de sua captura, e até o momento o desfecho deste cerco ainda é incerto, mas o que não há como considerarmos Lázaro um criminoso comum. Por outro lado, as informações disponíveis sobre sua trajetória e histórico de crime são insuficientes para que possamos chegar a conclusões definitivas sobre suas motivações e ou condições mentais. Assim, parece-nos precipitado tentar traçar um perfil típico como serial killer clássico. Chama atenção o fato de que Lázaro esteve várias vezes sob a custódia do Estado brasileiro, o que escancara a ineficácia do nosso sistema judicial e carcerário, seja pelas amarras legais, seja pela insuficiência de investimentos. Sabemos que a reincidência criminal no Brasil é de aproximadamente 70% a 80% dos egressos do sistema, inclusive nos casos de homicídio. E não é razoável imaginar que todos os reincidentes em crimes dessa natureza sejam psicóticos, psicopatas, sociopatas, ainda que carreguem várias mortes nas costas. Vale lembrar que nosso país tem a 3ª maior população carcerária do mundo e ainda assim apresenta um índice de homicídios bem superior a países com taxas de encarceramento proporcionalmente muito menores. Vemos assim que o mero punitivismo e a política de encarceramento revela-se incapaz de oferecer a resposta que a sociedade espera. O que se evidencia no caso de Lázaro é que o Estado não agiu preventivamente para impedir que alguém diagnosticado como desequilibrado e perigoso não tenha sido submetido a medidas de segurança adequadas. Portanto, rotular como serial killer um criminoso pelo rastro de mortes e terror que deixa por onde passa, ainda que evidenciada sua incomum capacidade de driblar as forças policiais, parece mais uma forma de espetacularização e glamorização de seus crimes. O que deveria nos importar neste momento, na melhor compreensão da dimensão individualizada deste caso, é no sentido de identificarmos e corrigirmos falhas do nosso sistema que, infelizmente, são mais comuns do que gostaríamos. Penso que uma questão a ser enfrentada é o aperfeiçoamento e a obrigatória aplicação e valorização dos exames criminológicos, especialmente para autores de crimes violentos. Talvez assim possamos evitar que, no futuro, outros criminosos comuns sejam promovidos a serial killers.